Eu me lembro aqueles dias quando tive que demitir um dos pastores da minha equipe. Depois de considerações, conversas, orações, reflexões, eu tomei essa decisão de desligar um dos pastores da minha equipe. Me lembro que foram dias difíceis, porque tínhamos uma ótima relação de afeto, de carinho. Não acredito que era uma relação assim de pai para filho, mas era uma relação sim de irmão mais velho para irmão mais novo. E tínhamos um afeto muito grande. Mas não estávamos mais funcionando como equipe. E eu decidi então desligá-lo da equipe. E depois que conversamos, ali naqueles dias, ele me mandou uma carta. E nessa carta ele dizia assim: a diferença entre nós dois é que eu sou amado pela nossa igreja e você é só admirado. E eu vou continuar sendo amado. E você, se tanto, vai continuar sendo apenas admirado. Aquelas palavras abriram um buraco dentro de mim do tamanho do mundo. Ou talvez revelaram que dentro de mim havia um buraco do tamanho do mundo. Elas fizeram aquelas palavras, você não é amado, você é admirado, fizeram um caminho dentro de mim e causaram uma devastação na minha alma. Porque nós sabemos que entre sermos amados e sermos admirados, nós queremos ser amados. Nós não vivemos de admiração, nós vivemos de amor. Se eu perguntar para você, você prefere ser amada ou ser admirada? Você vai dizer, eu prefiro ser amada. Você prefere ser amado ou prefere ser admirado? Eu prefiro ser amado. Admirado é muito pouco. Porque o jogo da admiração, ele é um jogo cruel. E se a gente não cuidar desse jogo, ele nos destrói. Porque o jogo da admiração é um jogo que está na categoria da funcionalidade, da utilidade, da produtividade. Nós admiramos as pessoas por suas habilidades, por suas competências, por suas capacidades. Admiramos as pessoas porque elas cumprem papéis dentro de um sistema, porque elas são úteis dentro desse sistema. E porque elas produzem dentro desse sistema e o produto que elas entregam nos beneficia de alguma forma. E nós as admiramos não somente por causa delas, mas nós as admiramos por nossa causa. Nós as admiramos enquanto elas estão cumprindo um papel dentro do sistema. Enquanto elas são úteis dentro desse sistema, enquanto elas continuam nos entregando aquilo que é a nossa expectativa. E esse jogo da admiração, ele nos coloca numa condição de vulnerabilidade. Porque o jogo da admiração é o jogo das conquistas. É o jogo do fazer por merecer. E quando nós queremos ser admirados, nós empenhamos todos os nossos esforços para nos adequarmos ao sistema, nos encaixarmos no sistema, continuarmos sendo úteis no sistema e entregando para as pessoas o que nós achamos que elas querem receber, para que elas nos deem de volta a nossa recompensa, a admiração delas. Esse jogo, ele é um jogo perigosíssimo, porque ele oprime. Quando eu quero a sua admiração e quero o seu afeto, e acredito que eu tenho que fazer por merecer isso daí, eu fico com essa obsessão de agradar você,
E fico oprimido por isso, porque o tempo todo eu estou pensando em como conseguir o seu aplauso e a sua admiração. Esse jogo, ou nesse jogo, eu corro o risco, inclusive, de me deformar, porque eu já não sou mais eu mesmo. Eu sou ou tento ser aquilo que eu acho que você quer que eu seja, para que você me admire, para que você me valide, para que você diga para mim, Ed, você é o cara. E eu fico tentando ser o cara e daqui a pouco eu esqueço de ser eu mesmo. E eu estou deformado. E esse jogo, além disso, me culpabiliza, porque quando você não me admira e não me aplaude, eu já penso imediatamente o que é que eu fiz de errado. Como foi que não consegui a sua admiração, o seu aplauso, a sua validação? Olha quanta coisa ruim. Eu estou oprimido pela necessidade de ser aprovado por você. Eu estou meio deformado porque eu já não sou eu mesmo. Eu já me sinto culpado. E sabe que se eu não prestar muita atenção, eu corro o risco, inclusive, de começar a julgar sujo. Para que você me admire. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que você me valide, para que você me autentique. Com isso daí, eu acabo desenvolvendo uma postura de hostilidade. Porque eu olho para você e eu vejo que você admira o fulano do meu lado, mas não me admira. Que você gosta dele, mas não gosta de mim. E eu começo a ficar com raiva dele. E eu começo a jogar sujo com ele, para tentar fazer com que você pare de admirá-lo. Ou pelo menos para tentar fazer com que a sua admiração que vai para ele venha para mim. A gente começa a competir. E se não vier a sua admiração e a sua validação para mim, eu corro o risco de ficar com raiva de você. E eu digo assim, não é possível. Eu me esforço tanto, eu entrego tanto, eu me dou, eu me sacrifico, e eu não recebo nenhum elogio, nem um abraço, eu não recebo nem um beijo. Você não me aprova, eu tento com todas as minhas forças conseguir a sua aprovação, e nem assim você me aprova. E eu começo a ficar com raiva de você. Eu digo, então, que se lasque, eu não vou mais me preocupar com você. E aí, eu estou me sentindo um lixo, eu me sinto sempre menos, eu me sinto culpado, eu já não sei direito quem eu sou, de tanto esforço que eu fiz para tentar ser quem você queria que eu fosse, ou quem eu achava que você queria que eu fosse. Eu já me indispus e me inviabilizei nas minhas relações, e nós estamos cada vez mais distantes. Por isso que o jogo da admiração é um jogo muito cruel. E é por isso que a gente sabe que a gente não vive de admiração, a gente vive de amor. Mas o pior de tudo isso, e a armadilha que o jogo da admiração causa, é que no fundo, nós precisamos da admiração dos outros. E mesmo a gente sabendo que o que nos alimenta e nos preenche de verdade é amor, que a gente quer mesmo é ser amado, no fundo também a gente quer ser admirado. Porque quando eu falar assim, o que você prefere, ser amado ou admirado, você vai dizer os dois. O que você prefere, ser amado ou admirada? Os dois. Então a gente corre atrás, sim, de uma aprovação, de uma validação, de alguém que diga para nós o seguinte, você é o cara. A gente corre atrás disso. E a gente não precisa, assim, ser admirado pela multidão, pela faculdade inteira, nem pela igreja toda. A gente precisa de receber 1, 2, 3 validações. Porque lá no fundo da nossa alma, a gente escolhe quem a gente quer que nos aprove. E a aprovação de quem é valiosa para nós. Eu comecei a entender isso um dia que eu fiquei sabendo, e não sei se é verdade, porque a gente aqui é esperto o suficiente para não acreditar em tabloide. Mas eu fiquei sabendo que o Brad Pitt tentou se matar 7 vezes. Eu falei, não é possível, Brad, não é possível. Não é possível.
Tem um monte de gente que daria tudo para ser Brad Pitt. Tem, assim, não é possível que o Brad Pitt queira se matar. Ele tem tudo. Ele é admirado por milhões de pessoas. E quando eu fiquei sabendo isso, foi numa aula de mestrado, meu professor viu que eu estava incomodado, ele falou assim, o que foi, Aire? Eu falei, não acredito nisso, que o cara tentou se matar 7 vezes. O Brad, não. E aí ele falou assim, sabe o que é? É que não adianta você ser admirado por milhões de pessoas, quando aquela única pessoa que você quer que diga que você é o cara, não diz. Quando você é admirado por milhões de pessoas, mas tem 1, 2, 3 pessoas que você queria que te dessem um abraço e tivessem orgulho de você, quando essas pessoas não dizem, não adianta todo mundo dizer. Porque nós precisamos disso, dessa validação, dessa palavra. E aí, é muito interessante, porque essa carta eu recebi tem tanto tempo, e ela fez um caminho no meu coração. E quando eu recebi essa carta, é claro que eu não pensei tudo isso, e não acredito que aquele jovem pastor tivesse tentado me dizer tudo isso. Mas imagina o caminho que eu tive que fazer. E aí eu lembrei, um dia em que o meu amigo me contou que quando ele passou no vestibular para medicina, o pai dele deu um carro 0 para ele. E eu falei, que maravilha, que joia, festejamos, fiquei feliz com o meu amigo. Cheguei em casa, chorei, até não ter mais lágrima para chorar. E eu sei por que eu chorei. Eu chorei, primeiro que eu não tinha um pai para me dar um carro 0, então chorei. Mas, na verdade, eu chorei porque eu nunca recebi o abraço do meu pai, porque eu cresci sem o meu pai. Eu chorei porque eu não tinha um pai para ter orgulho de mim no dia que eu passasse no vestibular. Eu chorei porque eu não tinha o meu pai para dizer, olha, eu tenho orgulho de você, meu filho, do homem que você se tornou. E foi quando eu descobri que eu poderia ouvir isso de milhares de pessoas, mas tinha uma voz faltando para mim, e essa voz gerava, a ausência dessa voz gerava um buraco no meu coração. E aí eu comecei a prestar atenção que sequelas a ausência dessa voz, porventura, tinha deixado em mim. E como foi que eu caí na armadilha do jogo da admiração, de tal maneira que quando eu recebi aquela carta, eu não rasguei a carta e joguei fora, mas aquelas palavras me feriram profundamente, porque elas mostraram para mim que eu não tinha a admiração, ou talvez aquela admiração que eu tanto buscava. Não ter aquela admiração de quem eu tanto buscava tinha deixado um vazio dentro de mim. E quando não vem a voz que nos valida, que nos aprova, que nos abraça, que nos beija, quando não vem aquele abraço, aquele beijo, de admiração e de validação, a gente começa a desconfiar, inclusive, se a gente é amado de fato ou não é. Porque a admiração é a falsificação do amor. Mas também não é. Porque para a gente acreditar que Deus, que a gente não vê, nos ama, alguém que a gente vê tem que traduzir isso para a gente. E quando as pessoas que a gente vê, e que a gente admira, e que a gente espera que nos amem de volta, ou que nos admirem de volta, quando essa admiração não vem, aí a gente já não tem nem mais certeza se é amado ou se não é. Por isso, quando eu recebi aquela carta, você, no máximo, vai ser admirado, mas eu sou amado, você imagina quão devastadoras foram essas palavras. De quem você está esperando um abraço e um beijo? É tão importante isso. A esposa espera isso do marido.
O marido espera isso da esposa. Os filhos esperam isso dos pais. Os pais esperam isso dos filhos. Acho que a gente não tem condição de mensurar a dor que é um pai ser olhado pelo seu próprio filho com olhos de reprovação e de condenação e rejeição. Talvez a gente não saiba mensurar as consequências de dores e sofrimentos de filhos que são rejeitados dentro de suas próprias casas e não recebem dos pais um abraço que cura, um beijo que valida e que diga assim: meu filho, não importa se você é admirável ou não, se você passou no vestibular ou não, se você vive de acordo com o meu padrão moral ou não, o que me importa é que você é meu filho e eu te amo. Dar às pessoas colocar as pessoas nesse lugar em que elas dizem: eu sei que sou amado, eu sei que sou amada. Isso dá para as pessoas uma plataforma pela qual elas podem correr e alçar voo, mas a falta dessa validação pode ser devastadora no coração das pessoas. Por isso eu pergunto para você: de quem você está esperando validação? E a outra pergunta é óbvia: quem você acha que está esperando a sua validação, a sua aprovação, o seu abraço? E que você está sonegando? Ou se você não está sonegando, você está sendo displicente. Você não está dizendo: eu tenho orgulho de você, eu te amo. Você faz parte da minha vida e eu não quero perder você de jeito nenhum. É importante você dizer. Mas a outra questão que veio ao meu coração é a importância de nós nos recolhermos de tempos em tempos e ficarmos quietinhos lá, fecharmos os nossos olhos e ouvirmos essa voz de Deus que diz para nós: você é meu filho amado, você é minha filha amada. Porque é essa voz que nos liberta do jogo da admiração. E ainda que eu continue desejando o olhar de aprovação do meu filho, do meu amigo, da pessoa que eu admiro, eu continuo desejando. Mas se esse olhar de aprovação, esse abraço e esse beijo não vierem, eu continuo inteiro. Eu continuo caminhando inteiro, de cabeça erguida, porque eu já ouvi Deus dizendo para mim: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. É essa voz que me liberta do jogo da admiração e da competição e da hostilidade. Eu não estou competindo com ninguém. Eu não preciso ficar nessa neurose de correr atrás de likes, de seguidores no meu Twitter. Eu não preciso disso mais. Eu estou liberto. E não fico mais com inveja de quem tem mais seguidor do que eu. Eu já ouvi uma voz. E inclusive eu posso seguir os outros. Posso seguir os outros, não estou competindo com eles. Inclusive eu posso abraçar os outros e beijá-los e dizer: vai firme, você é capaz, você pode, vamos em frente, você é uma pessoa que vale a pena. Deus te ama e olha, não caia nesse jogo, nessa mentira do jogo da admiração, que isso destrói você. Se livra disso. Porque eu já ouvi a voz. Quando a gente sai desse jogo de fazer por merecer, de conquistar, a gente fica livre. Descansa no amor de Deus. E a gente pode receber abraços e dar boas-vindas a eles. Porque a gente precisa de abraços. Quando eu saio daqui do púlpito,
Eu recebo muitos elogios, mas tem uns 2 ou 3 camaradas que eu falei, aí, mandei bem hoje. Preciso. Preciso dessa aprovação, dessa validação. São boas, mas quando não vem, eu descanso que Deus me ama mesmo quando eu não sou admirável. É porque Ele me ama, eu sou filho dEle. E Ele não sabe fazer outra coisa em relação a mim do que me amar. Porque Deus é amor. E eu estou livre para dar abraços, apoiar, encorajar, sem competir, sem ser hostil, sem jogar sujo com ninguém, porque agora é a dança e a festa do amor, não é mais o jogo cruel da admiração. Não é quem merece e quem não merece, é todo mundo na festa do amor.